direitos estes dispostos na Constituição Federal. Para constituir a efetividade destas políticas públicas, o próprio Conselho Nacional de Justiça, como órgão de controle, precisa ele próprio se planejar e se estruturar para esta finalidade, ou seja, ser ele mesmo profissional naquilo que desenvolve e naquilo que projeta. Surge, então, no Conselho uma divisão estrutural através de comissões permanentes. São 5 comissões no Conselho, 3 das quais encontram-se aqui representadas pelos seus presidentes. O ministro Peluso, presidente da Comissão de Gestão Estratégica, Estatística e Orçamento, o ministro Gilson Dipp, presidente da Comissão de Tecnologia da Informação e Infraestrutura, e eu respondendo pela Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania, além das comissões de Eficiência Operacional e Gestão de Pessoas e a Comissão de Relacionamento Institucional e Comunicação. Bem, na Comissão de Acesso à Justiça e Cidadania, a qual eu me encontro atualmente dirigindo, há 13 projetos a ela vinculados. O mais, talvez, expressivo nesse momento seja exatamente o movimento pela conciliação. Nós temos aí a observância de alguns aspectos que dizem respeito à capilaridade do Poder Judiciário, e eu tenho avaliado, ministro Peluso, que se o Judiciário tem falhado com o cidadão, nós, de fato, devemos ter uma conta para acertar, porque é o poder que mais acessa a população. Em qualquer rincão desse país, de norte a sul, lá haverá um juiz. Lá haverá uma figura responsável pela jurisdição e identificado pela população como autoridade. Então, esse poder tem a capacidade e o dever de prestar uma jurisdição, uma entrega daquilo que lhe foi demandado com a eficiência, com a eficácia e com a qualidade esperada. A democratização do acesso tem nessa comissão também uma essência de trabalho, bem como a execução das decisões, a inclusão social, o desenvolvimento e a conscientização dos direitos e deveres e valores do cidadão. E aqui aparece o movimento pela conciliação, do qual nós vamos falar em algumas breves palavras. O movimento pela conciliação, antes de adentrar a ele, eu gostaria de colocar alguns dados que dizem respeito à estatística. No ano de 2008, segundo os dados que nós temos no Conselho Nacional de Justiça, do Justiça em Números, tramitaram pelo Poder Judiciário 70 milhões de processos. No ano de 2009, tramitaram no Poder Judiciário 88 milhões de processos. Segundo esses dados preliminares, houve aqui uma ampliação bastante expressiva em milhões de processos, dos quais, vejam só, 26 milhões aproximadamente, é um número um pouco superior a isso, são casos novos. 25 milhões foram processos baixados e 61 milhões são processos pendentes. Ou seja, nós estamos enxugando gelo. Há uma taxa de congestionamento de 71% no Poder Judiciário brasileiro. E esta estrutura clama por soluções que, é claro, devem partir da atuação político-institucional do Conselho Nacional de Justiça, da própria organização e estruturação do Poder Judiciário, mas que também é responsabilidade de todos os operadores do direito, na medida em que é preciso uma conscientização que há necessidade de uma reformulação estrutural do próprio contexto que diz respeito ao judiciário brasileiro. Então, o movimento pela conciliação, ele busca aperfeiçoar a prestação jurisdicional e ele preserva o acesso à justiça. Os seus objetivos primordiais tem, na essência, alterar a cultura da litigiosidade e promover a busca de soluções mediante a celebração de acordos. Já foram decorridos mais de 4 anos do início do movimento e hoje há uma consolidação, ele foi transformado em movimento permanente, institucionalizado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, com uma estruturação própria devido exatamente à necessidade e à importância de mecanismos desta ordem. E aí é preciso pensar também o seguinte: uma justiça assoberbada é uma justiça de baixa qualidade. É impossível resolver todas as demandas
com efetividade pelos mecanismos de instrução, sentença e execução. Nós precisamos, sim, pensar em métodos alternativos de resolução de conflitos, de disputas, que tragam alguns diferenciais. E, nesse aspecto, há uma vantagem expressiva da conciliação. A conciliação, ela não pacifica apenas o processo em si, ela não pacifica apenas o contexto tratado no conflito. Ela pacifica o litígio como um todo, ela pacifica toda a gama de dificuldades que as partes trazem junto a um processo. Não há vencedor na conciliação, não há vencido. Há pessoas que transacionam direitos e obrigações recíprocos na esfera da plausibilidade do resultado. E essa pacificação social tem um resultado de aceitação completamente diferente da sentença, que representa uma coação por parte do Estado. Então, além de trazer estruturas menos onerosas, de trazer um maior grau de satisfação, uma aproximação das partes, se torna aqui o direito concreto com a efetividade e com a celeridade almejadas. No quadro comparativo evolutivo da Semana Nacional, que é o dado estatístico concentrado, nós temos de 2006 a 2009 um número crescente, tanto de audiências designadas como realizadas, e aí é um dado interessante para nós em relação às realizadas com as designadas, que há uma perda, que nós buscamos a cada ano estar verificando o porquê das perdas das audiências e tentar aproximar esses números. A média dos acordos efetuados gira em torno de 46%, e os valores são absolutamente crescentes e reveladores. As pessoas atendidas constituem aqui o dado que mais me deixa impressionada e pessoalmente satisfeita. Nós atendemos aqui, em 2007, 411 mil pessoas, em 2008, 633 mil, e em 2009, 620 mil pessoas. Ou seja, isso representa um total de 1.664.000 pessoas e valores arrecadados 2.626 milhões, além de audiências designadas que superam a 1 milhão e de audiências realizadas que se aproximam deste montante, com um patamar de quase 500 mil acordos efetuados. Isso considerando apenas o Movimento Nacional da Conciliação nos dados da semana. Avaliando que a cultura da conciliação se estabelece nos tribunais e adentra com um grau de efetividade, de permanência, esses números são extremamente animadores, são alvissareiros e dão para nós uma diretriz da efetividade desse tipo de mecanismo dentro do Poder Judiciário. Eu trouxe aqui um ranking geral dos tribunais que aponta São Paulo de forma bastante satisfatória, com o TRT da segunda região em terceiro lugar e o TJ de São Paulo, desembargador Viana, em oitavo lugar. Doutor Sotero, 15ª região, ficou nos devendo. Com relação ao ranking das audiências realizadas, temos aqui nos 10 maiores, também destacado o Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, com 18.479 audiências, e, em sexto lugar, o Tribunal de Justiça de São Paulo, com 14.208 audiências realizadas. Um outro dado muito interessante está nesse gráfico que fala da participação no evento. Em 2009, foi o primeiro ano que o Conselho concretamente recebeu dados de todos os tribunais de todos os estados da Federação. Ou seja, os 56 tribunais do país realizaram o movimento da conciliação durante a semana, com acompanhamento, dados e um projeto estruturado e organizado por parte do tribunal. Em relação ao número de audiências e acordos realizados por Justiça na semana pela conciliação, doutora Suzana, aqui a Justiça Federal, Estadual e Trabalhista em patamares condizentes com a sua própria dimensão, que revelam um equilíbrio entre esses ramos do Judiciário.